Pensa comigo por um momento. Quando você tinha 4, 5 anos de idade, você não estudou gramática, não decorou tabelas de conjugação verbal, não fez nenhuma prova, não abriu um único livro didático, e mesmo assim, sem esforço consciente, sem método, sem professor, você aprendeu a falar. Não só a falar, você aprendeu a pensar, você aprendeu a sentir em palavras, você aprendeu a se tornar você mesmo através de uma língua inteira, com toda a sua complexidade, suas exceções, suas nuances, e fez isso antes dos 6 anos de idade. Isso não é um detalhe pequeno. Isso é uma das coisas mais extraordinárias que um ser humano é capaz de fazer, e você já fez uma vez. Só que ninguém te contou isso. Ninguém te lembrou que essa capacidade ainda está dentro de você. Agora pensa no contraste. Você já tentou aprender um idioma como adulto? Talvez inglês, espanhol, italiano, francês, não importa qual. Você provavelmente passou semanas, talvez meses, talvez anos tentando. Comprou um curso, baixou um aplicativo, assistiu aulas, decorou listas de vocabulário. E sabe o que aconteceu? Em algum momento você parou. Ou continuou, mas ficou preso no mesmo nível. Ou chegou numa situação real, uma viagem, uma reunião de trabalho, uma conversa inesperada, e sua mente simplesmente travou. As palavras sumiram. O que você tinha estudado evaporou como se nunca tivesse existido. E você pensou, talvez eu simplesmente não tenha jeito para idiomas. Voaci, mas e se esse pensamento for completamente errado? E se o problema nunca tiver sido você? Existe uma diferença fundamental entre como o seu cérebro aprende naturalmente e como os métodos tradicionais tentam ensinar você a aprender. E enquanto essa diferença não for entendida de verdade, não só intelectualmente, mas de forma visceral aplicada, você pode estudar por décadas e continuar no mesmo lugar. É aqui que Richard Feynman entra. Se você não conhece o nome, Feynman foi um dos físicos mais brilhantes do século XX. Ganhou o Nobel. Resolveu problemas que outros cientistas julgavam impossíveis. Mas o que o tornava verdadeiramente extraordinário não era apenas o que ele sabia, era a maneira como ele aprendia. Feynman tinha uma obsessão: entender as coisas de verdade, não decorar, não fingir compreensão. Entender com uma profundidade tão genuína que ele conseguia explicar qualquer conceito complexo de forma simples, direta, sem perder precisão. E o princípio central por trás de toda a forma como ele pensava pode ser aplicado diretamente ao aprendizado de idiomas. Não de maneira teórica, de maneira prática, imediata, em 15 minutos por dia. Mas antes de chegar ao método, você precisa entender por que o caminho que você provavelmente tentou antes estava errado desde o começo. Quando você abre um livro de idiomas, qualquer um, a primeira coisa que aparece é uma lista, frases básicas, saudações, vocabulário por tema. Você copia, repete, tenta memorizar. Depois vem a gramática, conjugações, exceções, regras sobre regras. E o ciclo continua. Memorizar, testar, avançar para o próximo capítulo. Parece lógico, parece organizado, parece que está progredindo. Mas o seu cérebro está, silenciosamente, rejeitando o processo inteiro. Sabe por quê? Porque o cérebro não é um HD externo. Ele não foi feito para armazenar informações soltas, isoladas, sem contexto. Ele é, na verdade, uma máquina de fazer previsões. O seu cérebro funciona o tempo inteiro tentando antecipar o que vai acontecer a seguir, o que as coisas significam, como os padrões se conectam. E ele aprende, de verdade aprende, quando uma previsão está errada. Quando há uma lacuna entre o que ele esperava e o que realmente aconteceu. É exatamente assim que você aprendeu sua língua materna. Não por acaso, por um processo biológico sofisticado que ocorreu milhares de vezes por dia enquanto você ainda era criança. Você ouvia algo, tentava compreender, formava uma hipótese, testava, errava, ajustava. Seu cérebro foi se calibrando, construindo uma intuição profunda sobre como aquela língua funciona. Não como uma coleção de regras, mas como um sistema vivo. O problema é que, como adulto, você foi ensinado a fazer o oposto. Em vez de formar hipóteses e testá-las, você recebe respostas prontas. Em vez de se confrontar com o não saber e usar isso como combustível, você é encorajado a evitar o erro, a só falar quando tiver certeza, a estudar mais antes de tentar usar. E isso paralisa o único mecanismo que o seu cérebro tem para realmente absorver uma língua. Decorar listas de vocabulário é como tentar aprender a nadar lendo sobre hidrodinâmica. Você pode se tornar um especialista em física da água e ainda assim afundar na primeira vez que entrar numa piscina. O conhecimento sobre uma coisa
e a capacidade de fazer essa coisa vivem em partes completamente diferentes do seu cérebro. E o método que vamos explorar aqui conecta essas duas partes de uma forma que nenhum aplicativo, nenhum cursinho e nenhuma tabela de conjugação é capaz de fazer. Isso não é motivação, não é autoajuda, é neurociência aplicada ao cotidiano. É o mesmo princípio que fez Feynman aprender o que outros não conseguiam. E é algo que você pode começar hoje, com qualquer idioma, em qualquer nível, sem gastar um centavo. A seguir, vamos mergulhar exatamente em como funciona esse processo na prática. O que fazer nos seus 15 minutos, como treinar seu cérebro para formar intuição linguística, e por que a sensação de não estar pronto para falar é, na verdade, o maior obstáculo que você precisa derrubar agora. Mas antes de continuar, o que acabamos de ver até aqui já faz sentido para você. Você já passou por essa frustração de estudar e travar na hora H. Agora que você entende por que o caminho tradicional não funciona, é hora de entender o que realmente funciona e por que é mais simples do que qualquer curso já tentou te convencer. O princípio central que Feynman aplicava ao aprendizado de qualquer coisa era brutalmente direto. Se você não consegue explicar algo com suas próprias palavras, de forma simples, é porque você ainda não entendeu de verdade. Ele não aceitava a ilusão de conhecimento. Não se contentava com a sensação de familiaridade. Ele precisava que o entendimento fosse funcional, que pudesse ser usado, manipulado, aplicado em contextos novos. Trazendo isso para o aprendizado de idiomas, o método começa com um gesto que vai contra tudo o que te ensinaram a fazer. Você vai parar de estudar para memorizar e vai começar a estudar para prever. Aqui está o processo, e ele cabe em 15 minutos. Você escolhe um texto no idioma que quer aprender. Não precisa ser difícil. Pode ser um parágrafo de uma notícia, uma legenda de foto, um trecho curto de qualquer coisa que genuinamente te interesse. E esse detalhe importa mais do que parece. O seu cérebro tem um filtro muito eficiente. Ele presta atenção no que te interessa e ignora o que não te interessa. Tentar aprender com conteúdo que te entedia é nadar contra a corrente de algo que é biológico, não questão de força de vontade. Com o texto na sua frente, você não vai abrir o dicionário. Não ainda. Primeiro, você vai ler e tentar entender o máximo que conseguir com o que já sabe. Palavras que parecem familiares, raízes que lembram o português, contexto que dá pistas. Use tudo. Forme uma hipótese sobre o que aquele trecho significa. Não uma suposição aleatória, uma hipótese informada, construída com as peças que você tem disponíveis. Esse momento de incerteza ativa, em que você está tentando decifrar, mas ainda não tem a resposta, é exatamente onde a mágica acontece. O seu cérebro está em estado de alerta máximo. Ele está buscando padrões, comparando com o que já conhece, tentando montar o quebra-cabeça. E quando você checa a resposta logo depois, o impacto é completamente diferente de ter lido a tradução direto. Você não está recebendo uma informação nova, você está corrigindo uma previsão, e o cérebro grava correções de previsão de forma profunda, porque a evolução nos programou assim. Erros com consequência, aprendemos rápido. Informações passivas esquecemos em horas. Faça isso com cada parágrafo. Leia, preveja, verifique, releia sabendo o que significa. Observe o que você não percebeu na primeira leitura. As estruturas, as conexões, os padrões de como as palavras se organizam naquela língua. Não como regras gramaticais abstratas, mas como comportamentos vivos de uma língua em ação. Mas o processo não para aí. E é aqui que o método se torna verdadeiramente poderoso. Depois de ler e compreender o trecho, você vai fechar o texto, ou virar a página, ou minimizar a janela, e vai explicar com suas próprias palavras, em voz alta, no idioma que está aprendendo, o que você acabou de ler. Não repita o texto. Reformule. Use vocabulário diferente se conseguir. Expresse a mesma ideia de outra forma. Seja torpe, seja travado, seja imperfeito. Isso não é problema, isso é o processo. Porque no momento em que você tenta falar, algo revelador acontece. As lacunas reais do seu conhecimento aparecem. Não as lacunas que você imaginava ter, as lacunas reais. Aquelas palavras que você achava que sabia, mas na hora de usar simplesmente não vieram. Aquelas estruturas que pareciam claras na leitura, mas que na produção oral você não sabe como montar. Essa revelação não é frustrante. Ela é valiosa. Ela é o mapa exato do que você precisa trabalhar. Isso é o que Feynman chamava de colapso da ilusão de conhecimento. O momento em que você para de fingir para si mesmo que sabe e começa a descobrir o que realmente precisa aprender.
A maioria das pessoas evita esse momento a todo custo, porque é desconfortável, porque expõe limitações, porque faz parecer que você sabe menos do que pensava. Mas é exatamente ali, naquele desconforto, que o aprendizado real acontece. Existe ainda outra dimensão desse processo que vai mudar sua relação com o idioma de uma forma mais profunda. Cada língua não é apenas um conjunto diferente de palavras para as mesmas coisas. É uma forma diferente de recortar a realidade. O espanhol, por exemplo, não diz estou com frio, diz tenho frio. Não é só uma construção diferente, é uma perspectiva diferente. O frio como algo que você possui, não como um estado que você é. Quando você decora a tradução, você aprende a equivalência. Mas quando você usa o método da previsão, quando você encontra essa estrutura, tenta entender sua lógica interna, erra, corrige, usa, você começa a internalizar a perspectiva. Você começa a pensar como aquela língua pensa. E esse é o limiar que separa quem sabe um idioma de quem vive em um idioma. De um lado, a tradução constante, lenta, trabalhosa. Do outro, o pensamento direto. Você ouve ou lê algo e a compreensão simplesmente acontece, sem passar pelo filtro da sua língua materna. Esse limiar não é atingido estudando mais, é atingido estudando diferente, com previsão, com produção, com tolerância ao erro e com 15 minutos de presença real, todos os dias. O tempo curto é intencional, não porque seja fácil, mas porque é sustentável. Consistência vence intensidade quando se trata de construir qualquer habilidade cognitiva. 15 minutos por dia, todo dia, ao longo de 3 meses, fazem mais do que 10 horas num fim de semana seguido de 2 semanas de abandono. O cérebro consolida padrões durante o sono, e para consolidar ele precisa de exposição regular, não de explosões esporádicas. Se você chegou até aqui e sente que esse conteúdo está reorganizando algo na sua cabeça, uma crença antiga sobre como você aprende, sobre o que significa ter jeito para idiomas, eu preciso te pedir uma coisa. Escreva nos comentários qual idioma você sempre quis aprender, mas nunca conseguiu avançar. E qual foi o momento em que desistiu. Esse comentário vale mais do que qualquer clique, porque vai me mostrar exatamente o que você precisa que eu explique melhor nos próximos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Porque o que vem a seguir, a virada final sobre como transformar esses 15 minutos numa fluência real, é a parte que a maioria dos cursos cobra caro para te ensinar. Você chegou até aqui, e isso já diz algo sobre você. A maioria das pessoas abandona um vídeo sobre aprendizado assim que a conversa fica desconfortável, quando o conteúdo para de validar o que já acreditavam e começa a desafiar. Você ficou. Isso significa que alguma parte de você reconhece que existe um caminho diferente do que tentou antes. E é exatamente para essa parte de você que este ato foi feito. Porque agora precisamos falar sobre a barreira mais invisível e mais poderosa que existe no aprendizado de qualquer idioma. Não é o vocabulário. Não é a gramática. Não é a falta de tempo. É a crença de que você precisa estar pronto para começar a usar. Pensa em como a maioria das pessoas aborda um idioma novo. Estudam por meses antes de tentar falar com alguém. Praticam sozinhas no espelho, mas travam diante de um falante nativo. Passam anos num ciclo de preparação que nunca termina, porque a sensação de ainda não estou pronto nunca desaparece por conta própria. Ela só desaparece quando você decide agir apesar dela. Feynman entendia isso de uma forma que poucos cientistas tinham coragem de admitir. Ele dizia que a primeira condição para aprender era estar disposto a parecer tolo, não performar humildade, genuinamente aceitar que o estado de não saber é o ponto de partida, não uma fase a ser superada antes de começar. Você começa no não saber, você avança dentro do não saber, e gradualmente, sem perceber um momento exato de transição, o não saber vai se tornando fluência. E é aqui que o método que exploramos nos atos anteriores ganha sua dimensão mais profunda. Quando você usa os seus 15 minutos da forma certa, prevendo, testando, falando em voz alta, reformulando com as palavras que tem, você não está apenas aprendendo vocabulário ou estrutura. Você está treinando o seu cérebro para operar dentro da incerteza, para funcionar sem o suporte da tradução, para aceitar o vazio momentâneo entre a intenção e a expressão e atravessá-lo de qualquer forma. Isso é exatamente o que falantes fluentes fazem o tempo todo, e que ninguém te conta porque parece um segredo que não deveria ser segredo. Nenhum falante nativo conhece todas as palavras da sua própria língua. Nenhum.
Eles simplesmente desenvolveram a habilidade de navegar pelos espaços em branco, de usar o que têm para chegar onde precisam, mesmo quando o caminho não é perfeito. E você pode desenvolver essa mesma habilidade, não em anos, em semanas de prática consistente com o método certo. Mas existe um último elemento que fecha o ciclo inteiro, e ele é o mais contraintuitivo de todos. Você precisa começar a usar o idioma para pensar, não só para estudar. Não estamos falando de monólogos internos complexos. Estamos falando de pequenas trocas que você faz com si mesmo ao longo do dia. Quando você vê algo na rua, tenta nomear em voz baixa no idioma que está aprendendo. Quando sente fome, forma a frase internamente naquele idioma, mesmo que precise consultar uma palavra. Quando assiste a um vídeo curto, pausa e tenta resumir o que viu usando as estruturas que já conhece. Esses microcontatos cotidianos fazem algo que nenhuma sessão longa de estudo consegue. Eles integram o idioma ao fluxo natural do seu pensamento. Eles eliminam a fronteira entre hora de estudar o idioma e o resto da minha vida. E quando essa fronteira some, a velocidade de absorção muda completamente. O seu cérebro foi construído para fazer isso. Essa é a parte que Feynman compreendeu antes dos demais. O cérebro não aprende apesar das suas limitações de tempo, energia e atenção. Ele aprende através delas, quando você para de tentar contorná-las e começa a trabalhar com elas. 15 minutos não é um compromisso pequeno disfarçado de grande resultado. É a duração exata em que o seu cérebro consegue se manter em estado de engajamento profundo sem entrar em fadiga cognitiva. É o tempo em que a previsão é real, a atenção é genuína e o aprendizado é denso. Mais do que isso, sem o método certo, vira ruído. Com o método certo, 15 minutos por dia mudam quem você é em um idioma. Não porque é fácil, mas porque é real. E esse é o ponto central de tudo que exploramos aqui. Não existe jeito para idiomas. Existe o método certo ou o método errado. Existe engajar o mecanismo correto do cérebro ou ignorá-lo. Existe construir intuição ou acumular informação. A diferença entre quem aprende e quem desiste não está na inteligência, não está no tempo disponível, não está no talento. Está em saber, ou não saber, como o seu próprio cérebro funciona. Agora você sabe, e saber muda tudo, porque você não pode mais fingir que o obstáculo é externo. O método está na sua mão, o tempo está disponível, o único passo que resta é o primeiro, e ele cabe em 15 minutos de hoje. Se este vídeo chegou até você de alguma forma, seja pela busca, por uma indicação, pelo algoritmo, não foi por acidente. Você estava procurando por isso, mesmo que não soubesse exatamente o que estava procurando. E se algo aqui ressoou de verdade, se uma crença antiga sobre o seu potencial de aprender começou a rachar, então o vídeo cumpriu o que veio fazer. Antes de fechar, quero te convidar a fazer uma coisa simples. Escreve nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Pode ser de casa num domingo à noite, pode ser de um café, pode ser do transporte público a caminho do trabalho. Conta também qual foi a ideia deste vídeo que mais te surpreendeu, porque cada resposta me ajuda a entender o que você precisa que eu aprofunde nos próximos vídeos. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, não pelo número, porque os próximos vídeos continuam exatamente de onde este parou. E o que vem pela frente é ainda mais fundo do que o que você viu hoje. Até o próximo!